E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai resolver dois exemplos, dois exercícios envolvendo a lei binomial de probabilidade, sendo que um deles a gente tirou também do Enem. Vamos lá? O primeiro exemplo aí, gente, é o seguinte, ó. Uma moeda é construída de forma que a probabilidade de obtermos cara em um lançamento seu é igual a 0,6. Lançando-se 5 vezes essa moeda, qual é a probabilidade de obtermos pelo menos 4 caras? E é esse pelo menos que difere dos exercícios que a gente fez na aula anterior. A gente aprendeu que a lei binomial de probabilidade serve para quando a pergunta fala assim, obter exatamente 4 caras, por exemplo. O esquema do exercício é o mesmo que a gente já fez. Ó, você vai lançar 5 vezes uma moeda, ou seja, você vai repetir o mesmo experimento por 5 vezes. Só que agora eu quero pelo menos 4. Mas pelo menos 4 é a mesma coisa que exatamente 4 ou exatamente 5, né? O máximo que pode ter é 5 caras, porque são 5 lançamentos. Então eu vou usar aqui a lei binomial duas vezes, certo? Eu transformo esse pelo menos 4 caras em exatamente 4 ou exatamente 5. Então vamos fazer o esqueminha que a gente fez na aula anterior. Basicamente, a gente vai lançar 5 moedas, né, 5 vezes. Vou colocar assim, ó, lançar 5 vezes. Dessas 5 vezes, eu quero exatamente 4 caras. E se eu quero exatamente 4 caras, então eu quero exatamente uma coroa, né? Que seria o não cara. E ele fala aqui que a probabilidade de obter cara no lançamento dessa moeda é 0,6. Repare, numa moeda honesta, a probabilidade de cara e coroa é igual meio a meio, mas essa aqui ela foi feita de algum jeito que a probabilidade de ser cara é um pouco maior. A probabilidade de ser cara aqui ó, é 0,6. E a probabilidade de ser coroa, então, vai ter que ser 0,4, né? Pensando num lançamento só. Tá? Aqui eu estou escrevendo de maneira resumida, senão não vai caber tudo que eu tenho para escrever aqui. Ou então, isso é um jeito, né? Pelo menos 4 caras, aqui eu estou pensando em exatamente 4 caras. Ou então, eu vou lançar 5 vezes. E aí eu quero, não 4 caras, eu quero 5. 5 caras e, portanto, nenhuma coroa. Certo? Aqui mesma coisa, 0,6 de probabilidade, aqui 0,4, mas nem vai acontecer, então nem importa essa probabilidade muito, né? Então, basicamente, esse exercício eu queria mais é passar essa ideia para vocês. Lei binomial de probabilidade tem que estar o exatamente escrito, ou pelo menos implícito isso no enunciado. Aqui, ele falou pelo menos 4, então é 4 ou mais. O bom é que é só 4 ou mais, então é 4 ou 5. Então são só duas contas que a gente vai ter que fazer. Se ele tivesse me enunciado pelo menos 3 caras, eu teria que fazer exatamente 3, ou exatamente 4, ou exatamente 5. Aí daria mais trabalho ainda. Certo? Vamos calcular essa probabilidade. Ó. Isso aqui vai ser... Então, ou dá 4 caras, qual que é a probabilidade? Então, vamos pensar assim primeiro. Ó. Se a pergunta fosse, qual a probabilidade de obter exatamente 4 caras? A gente viu que a gente faz primeiro uma combinação de 5 caras, eu escolho, em 5 lançamentos eu escolho 4 para dar cara. Certo? Para quem não assistiu a videoaula anterior, olha ela primeiro para depois vir para cá. Certo? A gente vai usar a relação que a gente viu direto. Então, de 5 lançamentos, eu escolho 4 para dar cara. Aí eu multiplico pela probabilidade de dar cara, que é 0,6, só que elevado a 4, porque tem que dar cara, 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 4 vezes. E multiplico pela probabilidade da coroa, que é 0,4, uma vez só, então só coloca aqui. Posso até colocar o elevado a 1 aqui, só para deixar indicado. O ou, a gente viu que é um mais aqui nas probabilidades. Para dar 5 vezes cara, então eu teria que fazer uma combinação, mesma coisa, ó. Combinação
De 5 escolhe 5. Aqui nem precisaria usar, daria pra fazer um pouco mais direto, mas só para a gente aproveitar a fórmula. Então, de 5 lançamentos, de 5 vezes que eu estou lançando, eu quero que dê 5 caras. E multiplico pela probabilidade de dar uma cara, só que elevada a 5, porque eu quero 5 caras. Como eu não tenho que dar coroa nenhuma, eu nem preciso multiplicar aqui por nada. Certo? Mas se você quiser, né, só para usar a fórmula, seria o 0,4 elevado a 0. Né? O 0,4, 0 vezes. Isso aqui é 1, né? Então, por isso que não faz diferença colocar ou não. Isso aqui, uma dica para vocês. Combinação, quando você tem tipo um número e vírgula, um número a menos, a resposta é sempre o primeiro número. Então, de 5 escolhendo 4 é 5. Ou de 10 escolhendo 9 é 10. Sempre que for um a menos em seguida, é o primeiro valor. Aí você não precisa perder tempo fazendo essa conta. Aqui vai ficar 0,6 elevado à quarta. E aqui 0,4 a 1, que é 0,4. E aqui outra dica. Quando é um número escolhendo ele mesmo, isso aqui sempre é 1. Isso aqui também vale 1. Beleza? A combinação de 10 escolhe 10, é 1. De 20 escolhe 20, é 1. Então aqui vai ficar simplesmente o 0,6 a quinta. Tá beleza, se você chegou aqui, tá correto o exercício, mas dá para dar uma simplificada, dar uma resposta um pouquinho mais bonitinha. Como? Olha só, o 5 vezes o 0,4 é 2. E aqui eu vou deixar o 0,6 elevado a 4. Eu não vou fazer essa conta aqui não, tá? 0,6 a 4 é muito chato. Mas eu vou deixar pelo menos um pouco mais simples a minha resposta final. O 0,6 à quinta eu vou entender como sendo 0,6 vezes 0,6 à quarta. Mas por que eu fiz isso? Porque agora eu vejo que o 0,6 à quarta ele aparece nas duas parcelas da minha probabilidade. E aí eu posso deixar ele em evidência. 0,6 elevado a 4, para a primeira parcela eu preciso multiplicar por 2, mais para a segunda parcela por 0,6. E aí, finalizando, eu tenho então que a probabilidade... O 2 mais 0,6 é 2,6 vezes 0,6 a quarta. Beleza? Então ficou um modo mais simples, mas ainda continua a potência, mas não tem problema. Se fosse uma questão de alternativa, provavelmente essa potência teria indicado. Tudo bem, gente? Então com isso a gente encerra a nossa primeira questão. E a ideia que tem de diferente das questões que a gente fez na videoaula anterior é o uso do pelo menos. Por isso que eu quis fazer ela. E para encerrar, a questão 2 é uma do Enem, de 2014. Ó. Que nem eu falei para vocês que a lei binomial cai bastante no Enem. A gente fez uma, aqui tem outra, e quase todo ano tem. Eu não vou fazer todas, né? O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Antes de continuar aqui. Então ele vai fazer um teste com 10 perguntas de verdadeiro ou falso. O teste vai acabar quando ele fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato errar a segunda pergunta. De repente o teste pode acabar na segunda vez já, né? Ele errou a primeira, errou a segunda, acabou, tchau. Tá. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade de errar uma, dentre essas 10, qualquer uma delas é 0,2. A probabilidade do teste terminar na quinta. Terminar na quinta pergunta. Ó, pelo enunciado, a pergunta, aliás, o teste, ou acaba na 10ª pergunta, ou acaba quando ele errar a segunda. Se eu quero que ele acabe na quinta, é porque a quinta tem que ser o segundo erro dele. Concorda? Para acabar na quinta pergunta, a quinta tem que ser o segundo erro. Então teria que acontecer uma coisa assim, ó. Teria que ter lá 4 perguntas e a quinta teria que ser errado com certeza.
E aqui nas 4 iniciais, teria que ter exatamente um erro. Olha o exatamente aparecendo aí. Olha a lei binomial de probabilidade aparecendo. São várias coisas iguais, ou seja, respondendo perguntas. 5 no caso aqui, né? E das 4 primeiras, exatamente uma tem que ser errada. E a quinta tem que ser errada também. Pegaram o jeito? Então, olha só. Dessas 4 iniciais, dessas 4 perguntas iniciais, o que tem que acontecer? Ele tem que errar uma. Errar uma, exatamente uma. Porque o segundo erro dele tem que ser só na quinta pergunta. E aí, se ele tem que errar uma, então ele tem que acertar 3, né? Se ele tem que errar uma, ele tem que acertar 3. Dessas 4 iniciais. A probabilidade de errar uma, ele falou no enunciado que é 0,2. Então a probabilidade de acertar uma só, não esquece esse 3 aqui. Pensando numa questão só, a probabilidade de acertar tem que ser então 0,8, né? A probabilidade de ele errar mais a de acertar tem que dar 1. Bom, então, como que eu calculo a probabilidade que ele está pedindo? Eu vou ter que usar uma lei binomial aqui e uma outra coisa, quer ver? Para que aconteça um término na quinta pergunta, ele tem que, primeiro, errar uma exatamente das 4 iniciais. Aqui entra a lei binomial. Como é que a gente calcula essa probabilidade de ele errar uma exatamente? Você faz lá uma combinação. Das 4 perguntas, eu escolho uma para errar. Das 4, eu escolho uma. Aí eu multiplico pela probabilidade dele errar essa uma, que é 0,2. E multiplico pela probabilidade dele acertar as outras 3, que seria 0,8 ao cubo, né? Que ele acerta, acerta e acerta. E além de acontecer isso, ele tem que necessariamente errar a quinta pergunta. E a probabilidade dele errar a quinta pergunta é 0,2. Então eu quis fazer essa questão para vocês. Tem vários modos de resolver, viu, gente? Mas aqui eu quis usar a lei binomial de probabilidade. Eu usei ela e multipliquei por mais uma coisinha. E aí eu fazer essa conta. Essa probabilidade, combinação de 4, outra dica. De 4 escolhendo 1, sempre que é escolhendo 1, você vai dar o mesmo número no inicial, então vai dar 4. Certo? 10 escolhendo 1, dá 10. 20 escolhendo 1, dá 20. Aí 0,2. Isso aqui eu vou escrever tudo em fração, beleza? Ou não? Não, deixa em decimal mesmo. 0,2. O 0,8 ao cubo, você faz 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. E você vai ver que vai dar isso aqui, ó. 0,512. Certo? Infelizmente, essa questão do Enem, ele deu como resposta final um número, ele não deixou indicado, não. Ele fez a gente sofrer um pouquinho. E tudo isso ainda vezes 0,2. Se você fizer essa conta, né, multiplica, faz toda essa conta aqui, você vai ver que vai chegar em 0,08192. Que é a alternativa B de bola. Beleza, gente? Então, basicamente, a gente teve que obrigar ele a errar uma das 4 primeiras e obrigar a errar a quinta. E aí multiplicamos essas probabilidades, porque tem que fazer uma coisa e a outra. Tudo bem? Então, com isso a gente encerra o conteúdo da lei binomial de probabilidade. E na próxima videoaula a gente vai ver o último conteúdo dentro desse tema de probabilidade, que é probabilidade geométrica. Vai ser uma videoaula só, com alguns exemplos. Ela não é um conteúdo tão comum de cair em vestibular, mas já apareceu, inclusive, no Enem uma vez. Então, acho interessante a gente abordar o assunto. Beleza? Então, até mais. Tchau pra vocês.